crença e fé. A gente usa essas palavras quase como se fossem a mesma coisa no dia a dia, não é mesmo? Mas, segundo a nossa análise, elas representam universos que são, na verdade, completamente diferentes. Hoje, a gente vai desvendar essa fronteira, a linha que separa uma simples expectativa de uma certeza bem profunda. E aí fica a pergunta, né? Crença e fé são a mesma coisa? Pode parecer uma pergunta simples, mas a diferença entre esses dois conceitos muda tudo. Muda a forma como a gente encara os desafios, as promessas e até mesmo o nosso propósito de vida. Para a gente entender isso direitinho, vamos começar pelo termo que talvez seja mais familiar para nós. Vamos lá, primeira parte. Crença. O material que a gente analisou define a crença de um jeito bem provocador, como uma mera expectativa. Isso já dá uma pista de que ela é algo talvez mais frágil do que a gente imagina. Vamos investigar essa fragilidade? Olha só, o ponto central aqui. A crença é, na essência, um desejo que a gente projeta lá no futuro. É nossa esperança, torcendo muito por um resultado. A força dela vem do nosso querer, mas a base é totalmente incerta. Ela fica ali, balançando entre o pode ser que sim e o pode ser que não. É quase uma aposta que o coração faz. E de onde é que nasce essa expectativa toda? A fonte, veja bem, é profundamente humana e muitas vezes focada em nós mesmos. Desejos fortes, obsessões, carências. Percebe que a origem está sempre naquilo que nós queremos, naquilo que nos falta. São, sem dúvida, motores muito poderosos. Mas essa origem no desejo é exatamente o que faz a crença ser tão diferente da fé. Então, se a crença nasce de dentro do nosso querer, a fé, segundo esta análise, tem sua origem em um lugar completamente diferente. Vamos agora para a segunda parte. A fé e a sua definição como a certeza daquilo que é invisível. Agora, sinta a mudança radical na linguagem. A gente não está mais falando de esperança ou possibilidade. A fé é descrita como um alicerce, um firme fundamento. É a diferença entre torcer para que um terreno seja sólido e ter a certeza de que se está pisando em rocha pura, mesmo que uma neblina densa não deixe enxergar o chão. E essa definição é perfeitamente resumida nessa passagem clássica. O ponto mais incrível aqui, segundo a análise, é uma inversão de pensamento. A fé não cria a realidade que a gente não vê. Pelo contrário, ela é a ferramenta que revela uma realidade que já existe, mas que está além dos nossos 5 sentidos. Pensa nela como um óculos que nos permite enxergar o que sempre esteve ali. E aqui a diferença fica ainda mais profunda. Se a crença nasce do desejo, a fé nasce do conhecimento. Ela não é um sentimento vago, que vai e vem. Ela é uma confiança construída em cima de um relacionamento. Afinal, a gente só consegue confiar de verdade em quem a gente conhece profundamente. Faz todo sentido. Essa diferença toda entre crença e fé não é só teoria, não. Ela cria 2 bússolas internas que apontam para direções totalmente opostas. Uma é guiada pelo desejo e a outra pelo propósito. Esse quadro resume tudo de uma forma brilhante. Olha só, de um lado, na coluna da crença, tudo gira em torno de uma pergunta. O que eu posso receber? O fundamento, o foco, o resultado, tudo centrado no eu. Agora, do outro lado, na fé, a pergunta muda completamente para quem é a fonte de tudo? E essa mudança de foco que leva a uma consciência de propósito, algo que vai muito além do benefício próprio. Mas o que quer dizer ter uma consciência de propósito? A análise divide isso em 3 pilares, que são gerados pela fé. O entendimento claro da nossa natureza, da nossa identidade e do nosso propósito. A questão deixa de ser o que eu posso ganhar com isso, e se transforma em quem eu sou e qual a minha função nesse todo. É uma virada de chave. E essa diferença de mentalidade não fica só no campo das ideias, não. Ela se manifesta em 2 tipos de pessoas, 2 formas de existir no mundo que o material-fonte chama de o crente e o justo. Essa é uma declaração bem forte. A pessoa que vive de crenças, ou seja, de expectativas, acaba morrendo por causa delas. Mas por quê? Porque é como construir uma casa sobre a areia movediça dos próprios desejos. Quando a maré da realidade não bate com a expectativa, toda a estrutura desaba. Em contraste total, o justo, que opera a partir da fé, esse vive. A vida dele não depende do vai e vem dos resultados externos, porque o seu alicerce não está nos seus desejos, mas naquela certeza interna, naquele fundamento que não se abala. A fonte da sua vitalidade é estável, é constante.
Ok, então peraí. Se a fé não é sobre desejar e receber, uma pergunta importante surge. E as promessas que a gente encontra em textos sagrados? Elas não servem para alimentar nossas expectativas? A análise da fonte propõe uma reinterpretação radical da função delas. E aqui está a grande sacada. O propósito das promessas não é alimentar uma mentalidade de consumidor espiritual focado no que podemos ganhar. Pelo contrário, elas servem para fortalecer a nossa convicção, a nossa fé sobre aquilo que a gente já tem e está destinado a oferecer para o mundo. Elas nos lembram da nossa capacidade e não da nossa carência. E essa ideia nos leva ao ponto mais alto da lógica da fé. A perspectiva final é que a bênção não é um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida. Já somos plenos, já recebemos tudo o que é necessário não para acumular, mas para nos tornarmos um canal, manifestando essa plenitude para abençoar os outros. E assim, a gente encerra essa análise com uma reflexão, uma provocação final. Se a fé, diferente da crença, é um convite para a gente parar de pedir e começar a reconhecer o que já temos para dar, a pergunta que fica no ar é: o que será que já foi confiado a cada um de nós e que está apenas esperando para ser manifestado?